É segunda-feira, são 5h30 e já tá quase escuro. Tô exagerando, não tá quase escuro. Eu, na verdade, tentei começar esse vídeo semana passada e aí eu não gravei nada o resto da semana, então vamos tentar de novo. Isso é o que eu leio em uma semana, realisticamente falando. Hoje eu não li nada, a gente já começa por aí, é segunda-feira, mas eu vou ler a partir deste momento, deste horário do dia. Eu vou bater a minha meta de leitura do ano essa semana. Minha meta de leitura do ano era 60 livros, eu li 58 e eu estou quase terminando outros 2, ou seja, meta será alcançada. E a partir daí, eu vou tentar ser um pouco mais inteligente com minhas leituras, porque eu não quero ultrapassar tanto a minha meta. E eu sei que isso é estúpido, não é pra eu me metrificar assim, eu vou ler o que eu quiser ler, só que eu vou priorizar os livros grandes que eu não li, mas tenho vontade, pra ver se eu demoro um pouquinho mais pra ler eles e não acabo o ano tendo lido 80 livros. Não é esse o plano. Os que eu tô terminando agora é Calabasas, da R.F. Kuang. Eu tô em 68%. Eu tava em 50 ontem, eu li um bocado antes de dormir e cheguei em 68. Tá, super me prendeu. E me prendeu muito mais rápido do que eu tava à espera. A sinopse de Calabasas é 2 estudantes de doutoramento de PhD indo até o inferno resgatar o orientador deles, que morreu num acidente bizarro. É uma fantasia. Vai se tornar um romance, eu sei que vai. Nossa, eu preciso arrumar os adesivos do meu Kindle. Não sei se é o livro que eu mais gostei da R.F. Kuang até agora, mas não acabou. Pode ser, temos potencial aqui. E o outro, na verdade, eu tô ouvindo, eu li mesmo muito pouco dele, que foi o Slewfoot, do Brom, que é o livro do meu clube do livro de outubro. A temática era terror de bruxas, e esse é um terror de bruxa. Eu li o comecinho, e depois eu baixei o audiolivro, e eu ouvi o audiolivro o resto do tempo, o que foi ótimo, porque a narradora, eu não lembro o nome dela. Tá aqui o nome da narradora. É muito boa, super me colocou no clima. Até porque ontem, foi o primeiro dia que começou realmente a chover e fazer tempo de outono, sabe? E esse é um livro de outono. E eu comecei a ler ele e eu falei, não tá batendo, a atmosfera não tá ali. Mas a narração dela trouxe a atmosfera. Fiquei muito grata por. Gostei muito. Se passa ali 1600, comunidade puritana nos Estados Unidos. Tem essa menina britânica que se casa com um americano. E o cunhado dela, o irmão mais velho do marido dela, tá querendo tirar a terra deles, do casal, e ela começa a tentar salvar essa terra. É isso, e aí é um terror e coisas estranhas começam a acontecer. Eu tô realmente muito no finzinho dele. É um livro que não me deu medo nenhum, em nenhum momento. Não achei ele bizarro, não é muito descritivo, nem nada assim pra terror. Tem todos os estereótipos ali de uma história de bruxa. Tem o demônio, tem a bruxa, tem o familiar dela, tem os espíritos da floresta, tem o tipo de magia que ela faz, tem, sabe, a cobra, tem tudo, mas não é feito no jeito óbvio. O que eu gostei muito, está aprovadíssimo. Mas agora que eu tô quase terminando, eu tô com medo que ele vai terminar me deixando frustrada, porque o livro começou a ficar... Tipo assim, eu torço pela bruxa. A bruxa não necessariamente é uma pessoa boa, mas não tem como não torcer por ela. E pra quem não sabe, eu sinto que já mencionei isso várias vezes, mas a minha área de estudos acadêmica, que agora tá um pouco deixada de lado, né, porque eu não entrei no doutorado ainda, eu tô dando uma pausa, mas a minha área de estudos é o terror e é a personagem da bruxa. Tipo assim, o meu foco até agora acadêmico foi em torno disso, então eu tenho muito contexto histórico sobre, e eu torço por elas. Eu sempre vou torcer por elas. O rolê desse livro é que por um momento ali parecia que ele ia vencer, e agora eu já não tenho mais tanta certeza, e talvez o terror esteja aí. O terror esteja na realidade, no se ater ao que realmente teria acontecido. Mas veremos. Tem 10% ainda para as coisas se reverterem, e onde eu parei de ouvir ele, as coisas estavam ficando interessantes de novo. Então, talvez eu terminar bem. Veremos. Mais coisas. Eu honestamente não sei qual é o próximo livro que eu vou começar a ler. Eu tenho 2 que eu quero ler que não são longos, que é o Eleanor Oliphant is Completely Fine e o I'm Afraid You've Got Dragons. Acho que é esse o nome. Não sei se vai ser essa semana, não sei se vou começar eles, não sei se essa parte vai entrar no vídeo sequer, porque se eu não começar eles, talvez essa parte nem entre no vídeo. Eu tenho uns vídeos pra acabar, hoje é meu dia de folga. Eu tenho uns vídeos pra acabar de editar, umas coisinhas pra fazer no computador. E aí eu vou comer alguma coisa, colocar meu pijama e ler. Just say please and I'll ask nicely.
uns amigos que meu cabelo acorda assim agora, desde que eu fiz o corte novo, e acharam que eu tava exagerando. Realmente acorda assim, gente. Paciência, ao longo do dia ele abaixa. São 9 da manhã já e nem parece, porque tá muito tempo de chuva. Muito tempo de chuva. E era exatamente isso que eu queria. Eu vou fazer uma torrada e um cappuccino. Continuar no Catabaças. Eu acabei dormindo muito cedo ontem, eu tô morrendo de sono. Então nós estamos em 72% e nada. Mas vou ler agora enquanto tomo café. E aí eu vou migrar pro sofá em vez de ficar na minha cama, porque eu me sinto um pouco menos mal de não fazer nada. Se eu ficar na cama é pior. Em outra nota, ontem eu fiz uma aula com a Marcela no ginásio. Eu não tenho força em nada do meu corpo. Nada. Minhas pernas doem, meu pescoço dói, meu abdômen dói, tudo dói. É horrível estar viva, levantar da cama é um pesadelo. E essas são as vibes que eu tô trazendo pro dia. Intermissão enquanto o leite esquenta e a torrada fica pronta. Ontem eu saí com a Helena. O leite esquentou, mas calma lá. E ela tinha encomendado desse sapato aqui dela, que ficou muito grande pra ela. E ela acabou que não tava usando. E aí ela me deu. Vamos experimentar juntos. O rolê é, a gente calça a mesma coisa. Ah não, isso ficou bom em mim. Mas eu gosto de sapato de tamanho 1 número ou 2 maiores que o calço, geralmente. Ah, eu gostei muito dele. Nossa, ele tá duro só. Então ele ser maior não me incomoda. A torrada também acabou de ficar pronta. É assim, eu tô de pijama, né, mas... That's the vibe. Gosto bastante. Usarei muito. Gratidão, Helena. Outra coisa, eu tava com ela. A gente foi num evento de brechó uns tempos atrás e ela também comprou esse colete. E ela pegou e eu falei, nossa, lindíssimo, na altura. E ela falou que também não tava usando, então ela trouxe pra mim. E eu não sei, não experimentei ainda, estamos experimentando juntos. Poxa, tem bolso? Tem, fantástico. Gratidão, Helena. 跟着你的脚步而已，生锈的妆在我脑袋里跳动，没有名字的面孔，回忆停止翻涌，我们爱上几分钟，我想也许爱着你。 Nossa, passou muito tempo. Eu cheguei... Nossa, eu tô... Tá muito crítica a situação, né? Dá pra perceber que eu estava rolando por 2 horas num sofá lendo? São 11 da manhã. Faz tipo 1h30 que eu tô lendo aqui. Eu nem percebi. Eu tô em 84... Eu acabei de olhar. 84% do livro. Vamos, 85, arredondar. Eu não tinha visto a hora. Eu parei porque eu comecei a perceber que eu tava lendo sem ler. Chegou numa parte do livro... Eu tô lendo Catabaças, né? Que ela chegou no último espaço do inferno. É assim que a gente vai dizer. Nossa, meu cabelo tá me incomodando muito, que é isso? Ou é as sombras que estão me incomodando? Não sei se me incomoda mais ou menos. Ela chegou no último espaço do inferno. Eu acho. O último espaço até agora. Eu não sei. Teve uma das personagens que ela encontrou em um lugar que ela passou um tempo. Que a parada ficou um pouco filosófica demais pro meu cérebro no dia de hoje. Não é filosófico demais, não é uma leitura pesada. Todo mundo que quando esse livro tava pra sair falou, você tem que ler 34 livros pra conseguir entender Catabaças. Mentira, eu não li nenhum. Eu tenho um conhecimento muito básico da maior parte das coisas que ela menciona. Dá pra acompanhar normal, mas... Toda a filosofia do por que você está vivo, por que você insiste em viver, por que você está se dispondo a passar por isso, por que você não iria para o próximo plano, etc, etc. Começou a ficar um pouco cansativo ali no momento. Teve uma personagem específica que estava falando coisas muito próximas ao que eu penso normalmente, e não era pra gente concordar com essa personagem, e eu estava concordando. E aí eu falei, talvez seja hora de parar de ler. Então eu vou parar de ler. Um pouco. Eu vou lavar roupa, já que hoje tirei a coberta da minha cama. Eu comecei a fazer isso mais cedo. Ainda bem que eu não tirei a capa do edredom desse edredom, porque quem diria eu ficaria com frio no sofá. Mas eu vou acabar de desfazer e refazer a minha cama, colocar roupa pra lavar, recolher roupa que tá seca. E eu sei, tá um tempo de chuva e vai continuar chovendo a semana inteira. Por que eu vou lavar roupa? Porque eu preciso. Vai secar? Não, eu moro em frente a uma lavanderia. No pior dos casos, eu vou lá e coloco uma secadora dali 2 dias, se ainda tiver úmido, porque... E aí, o que eu vou fazer? Não sei. Eu acho que enquanto eu não sei. Acho que eu vou ouvir música. Eu ia falar que eu ia continuar ouvindo o Slowfoot. Não vou. Eu vou colocar um CD pra tocar. Não sei qual ainda, mas vai ser um CD.
E eu vou ouvir esse CD, porque eu preciso de algo que não sejam palavras dentro da minha cabeça. Não que o CD não seja palavras, eu gastei minha capacidade cerebral de hoje já. 我的名字，一次又一次，记住你样子，直到下一次，我要如何留住你？说不了放却也没了力气，美梦要睡醒，如果非要忘记，请一滴一滴。 再陪我想起。 Eu me rendi de colocar moletom, porque tá realmente friozinho. Eu já falei desse moletom, inclusive, pra alguém na internet. É do Hopi Hari, do parque de diversões Hopi Hari. Eu adorava o parque de diversão quando... Eu adoro parque de diversão, ponto. Eu adoro parque de diversão. O problema é que a maior parte dos parques de diversão hoje em dia são de mega corporações e são caros. Os meus parques de diversões é aqueles que apareciam por 2 meses na sua cidade e eram de qualidade duvidosa. Esses eram os meus. Mas eu adorava o Hopi Hari, tenho ótimas memórias de ir no Hopi Hari, tanto com a escola quanto com a minha família. E quando a minha prima mais nova ficou assim, com idade de poder ir no parque, eu falava todos os anos, toda vez que eu visitava minha família, a gente tem que levar minha prima no Hopi Hari. Eu quero muito ir junto pro Hopi Hari. E aí eles foram com ela, sem mim. E eu fiquei muito chateada. E eu falei pra minha mãe, eu mereço pelo menos um moletom. Eu não sabia o quão caro eles eram. Não são moletons baratos. Mas eu detesto admitir que é o melhor que eu tenho. É o mais confortável, é o mais quentinho, é o mais fofinho. Ele tem 2 defeitos, que é essa parte dele não é tão grande, eu gosto. Ele tem o gorro, e é um bom tamanho de gorro, mas o pescoço em si não é muito grande. O que é bom pro frio, mas não é bom pro meu gosto pessoal. E ele tem o elástico na base dele. Mas esse quase todo moletom tem, é muito difícil achar um que não tem. E aí ele aperta no quadril num lugar esquisito, mas é muito confortável. E se eu uso com um casacão por cima, perfeito. Enfim, depois dessa tangente, eu li mais um pouquinho de nada de Catabás. Agora de tarde eu vi um filme, eu estudei um bocadinho. São 3 e pouquinho da tarde. Eu vou fazer um café, ou um cappuccino. Vou fazer um cappuccino, comer um pãozinho. E aí acho que a minha missão pra esse finzinho de tarde, antes do Guilherme chegar em casa e eu me obrigar a ir mexer meu corpo, eu vou trocar o meu guarda-roupa. As minhas... Vai dar pra ver? Não vai dar pra ver. As minhas roupas de inverno ficam enfiadas na minha mala em sacos de arrumação embaixo da minha cama. E agora eu acho que já não vai voltar mais a fazer calor. Eu ainda vou deixar as minhas camisetas de fora e roupas de calor que eu uso pra layering. Então, se tiver um dia de calor inesperado dentro dos próximos meses, eu tenho elas aqui recorrer. Mas eu acho que agora eu vou começar a precisar dos meus casacos e blusas de frio, etc. Então, o plano é comer meu lanchinho e terminar de ouvir Slowfoot. Eu vou colocar o meu audiobook enquanto eu faço o processo tedioso, que é trocar meu guarda-roupa de verão pelo de inverno. Tô falando processo tedioso como se eu não estivesse muito animada pra fazer isso. Eu gosto muito mais das minhas roupas de inverno do que das minhas roupas de verão. Eu não gosto de sentir frio, mas eu detesto ainda mais sentir calor. E é bom saber que daqui em diante eu não sinto mais calor. Samson smiled. Earth was our mother, Forrest said, and you were our father. Ele me torturou. Eu tô mais saturado que você, eu não tô conseguindo nada aqui. Ele me torturou só um pouquinho. Eu torturei ele mais. Eu torturei ele mais quando ele treinou comigo. No dia de perna você me torturou bem mais do que eu aqui hoje. Bom dia. Esse aqui é o real. Eu coloquei uns pimple patches ontem porque a minha pele não está das melhores e me incomoda. Eu não vou nem tentar arrumar isso aqui agora. Eu vou precisar molhar minha franja. Eu vou tomar café da manhã e me arrumar antes. Tenho que ir pro trabalho daqui a pouco. Vamos tirar essas coisinhas. Fez algum efeito? Não, a espinha continua ali. What is the point? Tipo assim, eles são fofos e tudo mais, mas eu ainda tô pra experimentar algum pimple patch que faz algum tipo de efeito. Au! E nas partes mais sensíveis é realmente sensível. Trabalho hoje o dia todo, então eu só vou ler, provavelmente a caminho do trabalho. Eu vou ouvir o audiolivro, que eu tô honestamente impressionada comigo mesma, que eu não terminei ontem, nenhum dos dois. Eu, depois de voltar pra casa, tomei um banho, comi alguma coisa e acabei ficando vendo vídeo no YouTube até dormir, em vez de pegar pra ler. Mas de hoje, pelo menos o Slowfoot não passa. Dependendo do meu ânimo pra ler de noite,
Os dois eu termino hoje. Against the devil and his wickedness. And Olá, hello, boa noite. Tô cansada. Quase terminei Slowfoot, falta meia hora do audiolivro e dá pra ver que tá terminando, é o final. É o final, já tá com vibes de final. Teve um pedacinho ali no final que eu não tô 100% satisfeita com, mas vamos ver, eu não vou sedimentar meus sentimentos ainda. Porque falta meia hora, muita coisa acontece em meia hora. Parte de mim queria ver um filme, mas eu sei que se eu começar a ver um filme, eu vou despertar. E eu tô cansada, então eu também não quero dormir tarde. Então estaremos lendo Catabassas. Eu estou em 89%. Putz, eu vou acabar terminando, né? Quanto tempo falta? 1 hora. Eu vou acabar terminando, eu me conheço. Eu li um bocadinho de nada hoje de manhã. E quando eu digo um bocadinho de nada, eu quero dizer... Geralmente, eu leio tomando café da manhã. A minha atividade, minha leitura garantida de todo dia é... Eu faço minha torradinha, minha tapioca. Eu faço meu café ou meu cappuccino. E eu leio por 15, 20 minutos. Geralmente não passa disso. Hoje eu comi lendo e eu deitei no sofá. E li mais meia horinha, porque eu tava com vontade. E tava bom o livro. Então eu vou terminar isso agora. Esse é o plano da noite. Eu não vou voltar com updates ainda hoje, porque eu quero me enfiar debaixo das cobertas, 100%. Amanhã eu volto pra falar disso. E possivelmente de Slowfoot também. E ainda é quarta-feira. Tudo em mim dói. Hello, olá, boa tarde. Acabei de chegar do trabalho. O dia de trabalho em si foi suave, mas não foi dos melhores também. Eu terminei Catabassas ontem, igual eu achei que eu terminaria. Gostei. O rolê é que eu entendi o que o livro tava fazendo. Eu entendi... Isso não vai ser spoiler, é um romance. O romance demora muito pra acontecer, pro meu gosto. E o livro queria falar de muitas coisas ao mesmo tempo, que eu acho que talvez era uma mais-valia ele não ter sido um romance. Eu gostei do final, eu gostei de como terminou. Teve uma frase específica do finalzinho que já remete ao romance, que eu li e eu fiquei... Que delícia! Tipo assim, é uma frase que transmitiu muito bem pra mim o sentimento de olhar pra cara de uma pessoa e pensar, essa é a minha pessoa. E aí me fez feliz. Essa uma frase fez o romance valer a pena. Mas de resto... me pareceu um pouco apressado. Ele entra em muitos redemoinhos filosóficos às vezes, mas não de jeito negativo. Essa parte eu gostei, mas eu também consigo ver como a leitura se torna cansativa em alguns momentos. Teve uma parte específica, eu acho que eu mencionei isso no vlog, porque eu li um bocadinho e eu percebi que eu tava lendo sem ler, e foi em um desses redemoinhos filosóficos que eu já tava só... O meu olho tava trabalhando e o cérebro não tava adquirindo nenhuma informação. Então eu consigo ver se tornar um livro cansativo, se mesmo eu que gosto desse tipo de tangente, me peguei ficando cansada às vezes. Mas foi um bom livro. E esse foi o primeiro livro que a gente terminou de ler na semana. Eu vou agora comer alguma coisa e terminar de ouvir Slowfoot, que, como eu falei, falta meia hora pra eu terminar o audiolivro. Então daqui a pouco eu volto com outro update. Mas eu preciso trabalhar um pouquinho e daqui a pouco eu vou numa aula de dança com os meus amigos. Então eu preciso produtivizar meu tempo. E talvez o update só seja dado mais tarde. Comecei a ler essa desgracinha aqui 2 dias atrás. Eu li pouquinho até agora. Estou no capítulo 7. Eu li 24%. Não focou nada isso ainda, mas beleza. Estou me divertindo. Não esperava estar me divertindo tanto. Muito rápido de ler. Estou na pausa do trabalho neste momento. Vou ler mais um bocadinho. E aí eu prometo que eu farei melhores updates. Tanto sobre Slowfoot, que eu ainda não falei ainda, mas eu terminei de ler. Quanto sobre como está correndo este daqui. Pra variar, terminando esse vlog muito depois do que era suposto, pra não estragar essa nossa tradição, né? Meu cabelo tá parecendo um capacetinho aqui em cima. Agora que eu reparei, eu tô com ele preso até agora há pouco. Ah, e é o que é, sabe? Estamos assim. Vamos lá, eu terminei hoje o I'm Afraid You've Got Dragons, então... livro bônus, não pretendia terminar ele. Vamos primeiro falar, eu terminei Slowfoot, né? Eu gostei, achei bem atmosférico. Teve só uma parte no final que foi mais gore, assim, que eu fiquei, ok, um livro de terror. Porque a temática do livro, claro que é terror, e é aquele terror folclórico, bruxa, diabo, etc. Mas não foi... A luz lá fora apagou. A luz lá fora tá sempre acesa, agora apagou. Mas não foi bem o que eu tava à espera. Se bem que é isso, os livros de terror que eu já li, e eu não sou muito de ler terror, eu vejo muito filme de terror, mas livro não é um gênero que eu leio muito. Nunca me
dá medo. Eu senti mais medo lendo livros góticos, que não eram necessariamente horror, do que lendo horror. Mas teve uma parte ali no finalzinho que me deu aflição, uma parte assim um bocadinho sangrenta, que eu fiquei... Eu tava ouvindo meio... Porque, de novo, foi audiolivro all the way through. Gostei muito, acho que fez uma excelentíssima escolha em ter ido com o audiolivro nesse caso. Ajudou muito a entrar no clima. E aí depois, o I'm Afraid You've Got Dragons. Ele é do Peter S. Beagle, que é o mesmo autor de O Último Unicórnio, The Last Unicorn, que é um filme que eu também quero ver. Não li o livro, talvez leia o livro, porque eu gostei muito mais desse do que eu tava à espera. É uma fantasia, tipo, high fantasy mesmo, super de conforto, super gostosa. Ela é sobre esse rapaz que é um exterminador de dragões. Os dragões são, tipo, pequenos, são dragões pragas, são dragões que infestam a sua casa e você tem que se livrar deles, porque tá dando trabalho. E aí tem esse rapaz que é exterminador de dragão, mas na verdade ele gosta muito dos dragões, ele não quer ser um exterminador de dragão. Esse era o trabalho do pai dele, que ele acabou herdando, e ele é chamado pra exterminar os dragões do palácio. Quando a princesa conhece um príncipe de um outro reino, fica obcecada com ele e quer que tudo esteja perfeito pra visita dele, então ela faz com que os pais dela, rei e rainha, chamem o exterminador de dragões pra cuidar do palácio, mas acaba que o plot vira muito maior. O príncipe que tá vindo visitar, na verdade, é um covarde que quer muito ser um herói. O exterminador de dragões é o típico herói relutante, ele tem tudo ali de um herói, mas ele só quer ser um mordomo. O sonho dele é ser um mordomo de um rei. E a princesa tem muito mais agência do que muitas princesas por aí. E aí a gente acompanha a aventura dos três e de alguns outros personagens secundários indo atrás de dragões. Basicamente, muito gostoso, cara, muito gostoso. O final é um pouco apressado. Chegou um momento que eu fiquei, nossa, parece que tá acontecendo tudo muito em cima um do outro. Eles não se davam muito tempo entre um ápice e outro. Mas é engraçado porque o vilão tem esse mago, que é o vilão, que ele só aparece pra, tipo, na metade do livro. Ele demora imenso a aparecer, sendo que ele é o vilão principal. No final eles até fazem aquelas piadinhas, tipo, eu nunca conheci um vilão que falasse tanto. Você podia ter matado a gente de vários jeitos diferentes, mas você ainda tá aí falando. Que fica engraçadinho, fica quirky. É o tipo de humor que eu acho charmoso e não vergonhoso. Mas isso acabava fazendo a narrativa acelerar muito mais do que era precisava, de vez em quando. Mas ainda assim, gostei muito, gostei o suficiente pra querer ler outros livros do mesmo autor. E combinam muito com essa época do ano. Então eu li ele por causa do challenge do Goodreads. O próximo que eu estarei lendo não vai ser nesse vlog, podem ter calma. Mas estarei lendo um livro físico. Depois de muito tempo sem um livro físico. A minha próxima leitura vai ser Eleanor Oliphant is Completely Fine. A Marcela me deu esse livro ano passado, e por acaso foi mais ou menos nessa altura do ano. Ela trouxe ele de Paris pra mim, e por acaso a pessoa que tinha esse livro antes começou a ler e nunca terminou, e é notável. Primeiro porque a espinha não tá quebrada do livro, e é muito difícil um livro físico paperback ser lido sem que a espinha seja quebrada, tipo, verdadeiramente quebrada. E segundo que no comecinho do livro a pessoa estava anotando, só que as anotações são claramente anotações de alguém que estava aprendendo inglês, porque são palavras grifadas com a tradução francesa escrita em cima. Eu tenho qualquer intenção de aprender francês? Não, vou ser muito honesta, não. Mas acho muito charmoso que eu vou ler esse livro e acabar sem querer aprendendo algumas palavrinhas em francês, porque a pessoa a qual ele pertenceu antes tava fazendo isso. Mas elas acabam, tipo assim, no terceiro capítulo. No quarto capítulo. Até o terceiro capítulo ainda tem anotações, no quarto elas já não estão mais aqui. Também é para um desafio do Goodreads. Vou ser honesta, não é exatamente o que eu queria ler nesse momento, apesar de ser muito bem quisto esse livro por muitas pessoas. Mas eu também tenho que começar a acabar com a minha TBR física. Eu tenho 3 livros na minha cabeceira, todos começados, nenhum terminado. E eu tenho mais 1, 2, 3... E eu tenho mais 6 livros físicos ali atrás, enfiados, que eu nem comecei a ler. Então a gente vai tentar ser melhor com isso no próximo ano. Não vai ser nesse, mas estou começando nesse, podia ser pior. E pra esse vlog é isso. Eu li 3 livros, levando em consideração que 2 eu já tinha começado ali, e esse eu li inteiro. Esse foi o saldo da semana. Eu sei que eu não filmei muita coisa, o que eu não filmei era eu indo e voltando do trabalho. E, querendo ou não, eu ainda sou uma pessoa normal, que cumpre schedules normais. Nem todo dia é interessante, nem todo dia eu consigo fazer um shotzinho estético de um livro
do Kindle, né? Pra mostrar pra vocês que eu estou lendo, mas todos os dias de manhã eu leio. Muitas vezes de noite, antes de dormir, eu leio. No meu intervalo do almoço, se eu tô no trabalho, eu leio. E é assim que eu cavo os buraquinhos de leitura da minha rotina. Obrigada por ter visto até aqui. Aquelas coisas de youtuber. Curta, comente, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação quando eu posto. Me ajude nas redes sociais, me recomendem livros. Tô sempre aberta e sempre feliz de receber essas recomendações. E eu vejo vocês no próximo vídeo.